Sabe, existem histórias que a gente escuta desde criança, mas que, a cada vez que ouvimos, parece nos ensinar algo novo. A parábola do filho pródigo é exatamente uma delas. Uma história profunda sobre arrependimento, sobre perdão e, acima de tudo, sobre um amor que parece ir além de qualquer lógica. E no fundo, ela nos faz uma pergunta que ecoa na vida de tanta gente. Será que é mesmo possível? Não importa o quão longe a gente tenha ido, quão perdido a gente se sinta. Será que é sempre possível voltar para casa? Essa pergunta é o coração de tudo que a gente vai conversar. Bom, tudo começa com uma partida, uma decisão que coloca toda essa história em movimento. Vamos entender quem são os personagens e qual foi o conflito que deu início a essa jornada. Imagina só a cena, uma família aparentemente tranquila, com um pai e seus 2 filhos. De repente, o equilíbrio se quebra. O filho mais novo toma uma atitude ousada e, para a cultura da época, algo profundamente desrespeitoso. Ele pede ao pai a sua parte da herança. E ele quer agora. A gente precisa entender o peso disso. Pedir a herança com o pai ainda vivo era, em outras palavras, tratá-lo como se ele já estivesse morto. Era um rompimento drástico, um corte nos laços familiares, tudo em nome de uma suposta independência. Com a fortuna nas mãos, o que ele faz? Ele vai para bem longe. Lá, ele busca o que acredita ser a liberdade. Mas essa liberdade se transforma muito rápido em uma vida de imprudência. Ele gasta absolutamente tudo, esbanjando o que recebeu de forma inconsequente. E aqui que a história toma um rumo bem mais sombrio. Depois da euforia vem a queda. Vamos ver como esse filho chega no fundo do poço e o que acontece quando parece não haver mais nenhuma saída. A queda dele é vertiginosa. Primeiro, o dinheiro acaba. Como se não bastasse, uma grande fome atinge aquela terra, piorando tudo. Ele chega ao ponto mais baixo que se pode imaginar. Com fome, humilhado, a ponto de desejar a comida que era dada aos porcos, um animal considerado impuro na sua cultura. Era o fundo do poço. Mas é justamente ali, no meio do desespero total, que algo acontece. Ele cai em si. Esse é o grande ponto de virada da história. E não é só uma ideia passageira. É uma decisão firme, uma resolução. Eu vou me levantar e eu vou voltar para a casa do meu pai. Com essa decisão de voltar, a tensão aumenta. Como será que ele vai ser recebido? Essa é a hora do clímax emocional da parábola, a resposta para aquela pergunta que a gente fez lá no começo. A reação do pai é extraordinária. Ele não espera, ao ver o filho de longe, o que sugere que ele estava sempre olhando, sempre esperando, ele corre ao seu encontro. Não tem hesitação, não tem sermão, tem um abraço imediato, cheio de compaixão e uma alegria que transborda. E o pai faz muito mais do que só aceitar o filho de volta. Cada gesto dele é um símbolo poderoso de restauração completa. As roupas finas devolvem a dignidade, o anel a autoridade na família. As sandálias o identificam como filho, não como um servo. E a festa é a celebração da vida que foi reencontrada. Mas a história não acaba com a festa. Quando a gente pensa que o conflito se resolveu, um novo problema aparece. E dessa vez ele vem de uma direção inesperada. O irmão mais velho. Pois é, aquele filho que nunca saiu, que sempre trabalhou, que foi fiel, ele não consegue compartilhar da alegria do pai. Para ele, aquela celebração não é um ato de amor, é uma profunda injustiça. O coração dele se enche de ressentimento, de amargura. E aqui está o grande contraste da história. De um lado, um filho que se perdeu fisicamente, mas se reencontrou no arrependimento. Do outro, um filho que sempre esteve ali, presente no corpo, mas que estava perdido em seu próprio senso de justiça, emocionalmente muito distante. A resposta do pai ao filho mais velho é a mensagem central de toda a parábola. Ele não invalida a fidelidade do filho, mas tenta explicar a lógica do amor, a lógica da graça. A celebração não é sobre quem merece mais, é sobre restauração. É sobre a alegria de encontrar o que estava perdido. Então, o que essa história de milênios pode nos dizer hoje? Vamos tentar entender qual é a sua mensagem atemporal que continua tão poderosa. Na sua essência, a parábola é uma alegoria do amor divino. O Pai representa um Deus de compaixão infinita, que não se foca nas nossas falhas, mas que se alegra imensamente com o nosso retorno, com o nosso desejo de recomeçar. Esse princípio é reforçado em várias outras partes das Escrituras, como em 1 João 1:9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
é a promessa de que o perdão está sempre disponível. No final, a grande lição é a da esperança. Não importa a distância, os erros ou o tempo que passou. A história do filho pródigo nos lembra que a porta de casa está sempre aberta e que o amor e o perdão estão sempre à nossa espera. E assim, a história nos deixa com uma reflexão. Ao olhar para essas figuras, o filho que partiu, o pai que esperou, o irmão que julgou, qual parte dessa parábola ressoa mais forte na nossa vida hoje? É uma pergunta para a gente levar e pensar a respeito.